Estamos transmitindo aqui, só vou esperar um minutinho para a gente poder compartilhar com o pessoal aqui e a gente já vai começando, tá? Não sei se tu conseguiu compartilhar com o pessoal da academia, tu quer que eu bote aqui, Franklin? Pode colocar. Pode? Tá. E vou colocar na linha do tempo, aí o pessoal vai entrando, a gente já vai começar, só mais um minutinho. Compartilhando meu Face aqui. Compartilhado. Na página. Já conseguiu compartilhar? Certo. Tá. Legal, o pessoal vai entrando. Esperar mais um pouquinho. Legal, já tem gente entrando. O pessoal que for entrando, a gente já vai começar, né? Mas o nosso tema está ali, então, os benefícios da atividade física para a saúde mental. Né? A gente recebeu algumas perguntas antes, mas quem for entrando agora e quiser também estar interagindo ou colocando alguma pergunta bem específica sobre o tema, vão ficando à vontade, né? Deixa eu ver aqui sim. Muito bem, eu acho que eu já compartilhei aqui, tu também, né, Franklin? Isso, tudo compartilhado. Tá. Legal. Então, pessoal que está acompanhando com a gente, ou quem for assistir depois, boa noite. Então, mantendo as nossas quintas-feiras, né? Aqui pela página, trazendo um pouquinho de alguns assuntos que são bem relevantes, tanto em relação à questão da saúde mental, e ainda mais nesse período em que a gente está passando por essa situação de pandemia, né? Hoje, então, conversando um pouquinho com o Franklin, né? Vou pedir, então, para ele estar falando, ele está se apresentando, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Franklin. Sou formado em Educação Física, da época que não tinha essa divisão do bacharelado e licenciatura, então uma licenciatura plena que chama. E tenho a academia Vigor e Saúde, sou proprietário ali, fica no Areal, na Domingos de Almeida, há 12 anos, tá? E vim aqui falar com vocês, participar dessa entrevista aí com a Luana, que a gente já se conhecia, falar sobre a saúde mental relacionada ao exercício físico. Então, vou deixar com ela aí. Uhum. Bom, eu acho que o tema da a questão... Oi? Quer que eu fale sobre o assunto já? Ou tu vai me perguntando? Isso, eu acho que vamos conversando, mas e se o pessoal também for querendo interagir, pode ir colocando, a gente vai conversando. Mas eu queria iniciar para o pessoal, antes disso, trazendo, né? E aí o Franklin vai complementando, a gente vai acrescentando, mas o quanto, né, gente, a questão da atividade física, e aí poderia aumentar, né, Franklin, a questão da atividade física, a alimentação, enfim, tantos outros fatores, eles estão envolvidos e enfim, contribuem para a questão da saúde mental. Porque por vezes parece que é muito restrito, né? Parece que o campo da saúde mental fica de um lado e os outros em outros, mas não.
né? Nós não somos seres divididos em várias caixinhas, né? Nós somos um todo. Então, o quanto todos esses fatores eles contribuem. Então, trazendo também a importância da gente estar conversando sobre isso, né? E aí, então, agora sim, né, Franklin, eu vou pedir para te estar trazendo um pouquinho para nós, assim, para o pessoal estar entendendo o quanto que é importante a questão da atividade física no âmbito, assim, de saúde, e aí também se tu puder nos trazer um pouquinho especificamente para a saúde mental, né? Tá certo. O que eu tive pensando assim, né, e que a gente já trabalha com isso, como a Luana falou, que a parte da saúde mental não é tão pensada, né, mas indiretamente a gente trabalha no momento que a gente começa a praticar alguma atividade física que vai trazer benefícios, só explicando que a atividade física é um contexto que não é igual ao exercício físico. O exercício físico está contido na atividade física, dentro de várias atividades físicas que fazemos, quando tem um objetivo concreto que vai trazer resultados, benefícios, se chama exercício físico. Então, só para dar um exemplo, né, são todas atividades que a gente faz, atividade física, como levantar da cama, sentar, e que não tem um objetivo de aumentar, às vezes aumenta, né, se torna um exercício físico quando traz benefícios. Mas quando a gente começa a fazer só a manutenção, não se chama exercício físico, tá certo? Quando é uma caminhada progressiva, vai sempre aumentando a intensidade, nos traz mais benefícios. E dentro desse contexto, é importante fazer uma atividade física que traga benefícios, que vão melhorar também a parte da saúde mental. No momento que se começa a fazer exercício, já trabalha a cognição no sentido de ter uma ação mental para a musculatura trabalhar. Tem a questão da memorização também dos exercícios, a memorização dos treinos, tem exercícios que se faz também em sequência, então já, já trabalha a memória também, além de ser uma reação inconsciente também, de trabalhar o gesto motor que está relacionado com a mente, né? E fora também os hormônios, começa a regular os hormônios no momento que se faz exercício, né? Uma atividade física que vai trazer benefícios. Então, tem vários hormônios que são importantes. Por exemplo, já respondendo uma questão aí dos neurotransmissores, que o que se fala mais são as endorfinas, que nos deixam nos dão uma sensação de alerta e aceleram o metabolismo, provocam vasodilatação, e isso nos deixa muito alertas e com vontade de se mexer também, né? Mais motivação nos dá. E, por outro lado, é uma diferença muito grande para quem não faz exercício, né? Para quem não faz atividade ou faz uma atividade física insuficiente, que se recomenda 150 minutos de exercício. Seriam atividades vigorosas na semana, 150 minutos na semana. E menos que isso, não provoca tantas mudanças para ter esses benefícios. Então, tem uma grande diferença de quem é sedentário para quem faz exercício físico. Tanto é que na educação física, é muito bom a educação física escolar para melhorar a cognição da criançada também. A criançada já vai para a aula já raciocinando melhor. Tem toda essa questão do gesto motor, da coordenação. A gente trabalha também na academia a coordenação, não é só com crianças que se trabalha, né? Uhum. Franklin, deixa eu te aproveitar, assim, não acompanho muitos outros, né, outras academias e tal, mas acompanho bastante ali vocês. Mas, e é interessante porque, claro, antes dessa questão de pandemia, legal que tu já tinha. Bom, o pessoal me conhece, eu gosto muito de tratar sobre a infância, então eu vou aproveitar esse gancho aqui, porque eu acho bacana, porque tu tens uma parte ali de atividade específica para as crianças, né? E tu trouxe essa questão da questão motora, da atividade física escolar, e o quanto ela é importante para o desenvolvimento,
né? E aí a gente pode entrar, vou só explanar aqui rapidinho, já te retomo a palavra, mas a questão da educação infantil, né? Por vezes, mas as crianças na educação infantil, né, é muita brincadeira, é muita atividade, mas o quanto essas atividades elas são essenciais para o desenvolvimento das próximas aprendizagens e dos processos que estão em construção, né? Então a questão da lateralidade, coordenação motora ampla, afina, né? E por vezes isso tudo é extremamente importante na infância. E parece que depois na fase adulta, o pessoal acaba que acha que isso meio que não era mais necessário, mas o quanto é necessário. E aí quando tu falou das atividades que são feitas, ele trouxe a questão da memória, né? E até essa própria questão da motricidade ampla, né? No adulto, o quanto ela é importante. Então, por mais alguns fatores que eles colaboram para que sim, é muito importante a atividade física e eles estão totalmente associados à questão da saúde mental. Porque tu observa que na criança, aqui esses processos de desenvolvimento são necessários, né? A própria questão da alfabetização, desse processo de aprendizado que vai se construindo, bom, mas esse processo ele não para, né? Ele segue na adolescência, na idade adulta, enfim, até mesmo os idosos, né? A gente vê ali que tem um trabalho bem legal também, bastante para pessoas mais ali na terceira idade, ou independente, assim, pessoas mais idosas, elas fazem muito essa atividade, e que legal, porque esse processo ele é contínuo, né? E aí eu poderia, acho, colocar, não sei se daqui a pouco tu também quer dar uma falada sobre isso, a questão da neuroplasticidade. Então a gente está sempre em constante aprendizagem e isso tudo a gente pode alterar, até mesmo, por exemplo, questões de alguma deficiência, algo específico a nível cerebral, o quanto também nesse processo a atividade física ela colabora, né? Em relação à neuroplasticidade, a gente está sempre em constante mudança e nos exercícios é uma busca da perfeição também, porque inicialmente, se pensar na pessoa que está no primeiro dia de academia, ela primeiro vai trabalhar a parte motora, ela vai trabalhar a coordenação do movimento, amplitude de movimento e vai se adaptando. E, e no início parece que é impossível. Dá uma sensação de que nunca vai começar, nunca vai melhorar. É o que as pessoas relatam, né? Nunca vai conseguir fazer aquele exercício. E até quando Uhum. muda, quando aprende o exercício inicial e vai para um exercício mais avançado, também mais complexo. Então, a gente vai mudando a complexidade do exercício e a intensidade do exercício também, e tanto físico como mental vão se adaptando. E isso é uma mudança mesmo para quem já está avançado. Tem muita adaptação física e mental. Tu colocasse, eu acho que a memória ela vai estar totalmente, em todo o tempo, assim, vai estar ligada, né? A questão da memorização ali, né? Das repetições, enfim, das atividades. Aí falando mais em atividades mais específicas, né? Mas, Franklin, eu acho que a questão da respiração é interessante, de colocar o quanto também ela é importante, porque a gente trabalha bastante, tanto com, enfim, com as questões, os exercícios de respiração, principalmente em questões de ansiedade, né, são muito trabalhados, a questão da meditação, então são vários exercícios e o quanto a respiração por si só, se a gente for observar no dia a dia, nossa respiração é totalmente errada, poderia dizer, né, se for acostumando de uma maneira que não é a mais saudável, poderia ser. Então, o que acontece? Ali a gente observa muito isso nos exercícios, essa necessidade desse controle da respiração, então tudo isso, essa atenção plena, né? No momento em que eu estou ali realizando a atividade, eu estou focada, então eu estou controlando a minha respiração, uma série de repetição. Então, quantas funções cognitivas elas estão em processo naquele momento? Então, sim, eu acho que sempre a gente vai estar aqui, acaba falando, porque ele sempre vai estar reforçando os benefícios das atividades, dos exercícios e das atividades, poderia ser, porque tu já nos deu uma aula ali no início sobre a questão da diferença entre a atividade e o exercício físico, né, bem legal. Então, quanto todos esses processos, eles auxiliam para esse benefício na nossa saúde, tanto física quanto mental, né. Falando da respiração, então, sobre a respiração, até brinco com os alunos aqui, assim, como assim, vocês não gostam de respirar? Porque muita gente faz os exercícios trancando a respiração, então não se tranca a respiração para fazer os exercícios,
E é um trabalho que deve ser feito também, em conjunto com os exercícios. Então, tem que pensar nas repetições. Claro, tem situações assim que tem pessoas que devem estar acostumadas a não contar as repetições, mas a gente trabalha com repetições no sentido de saber qual é o rendimento, porque pode em outro momento fazer 10 repetições, hoje eu fiz 15, amanhã eu faço 10, e eu não sei por quê, né? Então tem que ter essa base das repetições para saber por quê. Então, voltando, além das repetições, tem que contar, tem que concentrar na respiração, tem que lembrar do movimento do exercício, tem que melhorar o movimento do exercício, ver, analisar a amplitude do exercício, do movimento até onde eu tenho que ir, e cuidar a minha limitação também, porque cada um tem um limite, né? Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que são mais alongadas. Então, tudo isso vai trabalhando o cérebro também, não só o físico. Então, tá tudo em conjunto. E em relação à respiração, ocorre uma transferência. Se tu aprender a fazer os exercícios respirando bem, tu não vai acostumar a fazer um esforço fora da academia e já trancar a respiração. Ou quando tu não precisa ficar ofegante, então mexe muito com a ansiedade também, como a Luana falou, com ansiedade, nervosismo. E respirando bem também acaba dando mais motivação. A respiração, trabalhar a respiração aumenta também a amplitude do tórax, amplitude torácica. O tórax se expande quando a gente inspira. E quando solta o ar, ele encurta, ele vai fechar. Então, quanto mais amplitude tiver, melhor está funcionando a respiração. Mais capacidade torácica, mais capacidade pulmonar vai ter. E ajuda na resistência também, tanto esse exercício de respiração como o aeróbico. O exercício aeróbico vai te obrigar a respirar daquela maneira, a respirar forte, porque é uma exigência da intensidade ali. No momento que aumenta a intensidade do exercício, vai acostumar a ter uma respiração mais forte, vai aumentar a amplitude do tórax, expansão pulmonar também, mas respirar em repouso, assim, a concentrar na respiração ajuda bastante também. São coisas que tem que conciliar também para não fazer errado no momento do exercício. Tu já mais ou menos respondeu a pergunta que eu ia te fazer, né? Que a gente recebeu aqui anteriormente, da questão da cognição, né? Então, qual a ação do exercício físico sobre a função cognitiva? Acho que já trouxe, a gente já foi construindo um caminho, então, o quanto sim ele é benéfico e tem sim muitas ações que auxiliam nessas funções. Eu acho que poderia dizer que elas estão totalmente interligadas em todo o tempo, né? E tanto o exercício quanto, enfim, as atividades, elas sim vão ser benéficas para esse processo cognitivo, né, Franklin? E aí eu queria te perguntar um outro ponto, assim, trazendo mais a questão dos exercícios, né? A gente tem, e aí vou trazer o atravessador da pandemia, a gente tem vários pontos, né? Pessoas que já tinham uma rotina de academia e que, quando foi fechada ali, bom, todo mundo foi necessário parar. E aí, essas pessoas que tinham a sua rotina de academia, enfim, de atividade, talvez ao ar livre, precisaram interromper suas rotinas, tá? Depois retomaram, enfim. E a gente teve aquele pessoal que parou e que não voltou. E que até agora ainda não retomou, alguns por escolha, e claro, cada um dentro da sua posição, né? Mas tem, vamos dizer assim, que algumas pessoas que antes dessa pandemia já tinham uma certa dificuldade, já tinham um certo receio, né, em relação à atividade. Bom, e que isso agora ainda está mais claro ainda que essa aversão daqui a pouco até alguma atividade. A gente tem pessoas que só em falar em atividade física, o exercício já tem né, uma situação assim bem complicada. É interessante porque no consultório a gente acaba linkando muito isso, né? O quanto por isso que assim não é repartido em partes, é um trabalho conjunto, né? Então é importante sim, tanto aí a gente hoje não está falando sobre isso, mas o quanto também os fatores de alimentação, toda essa questão, eles vão influenciar, né?
Mas, assim, queria que tu me dissesse um pouquinho como é que tu, ali, em relação à academia, tem observado esses diferentes públicos, né? Aquele pessoal que estava na sua rotina, que parou, que talvez ainda nem não conseguiu, ainda não voltou, e aí cada um de acordo com a sua, né, conforme pensa, como é que vê a questão. E esse pessoal que voltou, como é que foi, assim, vamos dizer, os impactos dessa parada nesse processo, assim, de atividade física, exercícios físicos? Vou diferenciar, assim, os públicos, então. Tem pessoas, assim, que não poderiam ter parado, sim, ninguém deve parar, assim, porque provoca mudança, assim, como eu disse, que o sedentário, a gente se torna sedentário no momento que para, mesmo quem já está há bastante tempo, há anos, fazendo exercício, ainda mais na academia, a gente vai tentando aumentar a intensidade para gerar mudança, para ter mais benefícios, né? Mas tem pessoas que, com muita dificuldade, conseguiram ter melhoras, pessoas que têm diabetes, que têm problema cardíaco, ou que têm alguma lesão, e com essa parada agravou tudo. Claro, podiam ter feito em casa, mas por algum motivo não fizeram em casa, se desmotivaram, não sentiram segurança de fazer em casa. Porque a aula online é diferente, já não traz tanta motivação. Mas voltando, esse público, com muita dificuldade, conseguiu, quem tem problema cardíaco, quem tem hipertensão, por exemplo, conseguiu. Tem muitas pessoas que conseguiram reduzir a carga de remédios que tinham, porque a pressão acaba ficando muito baixa com os exercícios, tem um efeito crônico do exercício, quem faz bastante tempo sabe, e tem esse problema, Uhum. e tem que consultar seguidamente quando sente que baixou a pressão, e aí a medicação vai reduzindo, assim como quem tem diabetes também, não pode tomar tanta insulina, vai reduzindo a carga de insulina também. Eu tenho alunos que têm e melhoraram bastante, já está controlado. Mas essas pessoas que param e pessoas que têm lesão também. Tem pessoas que têm graves alterações na postura também, que com muita dificuldade melhoraram. Então, quando para, dá essa parada assim, agrava tudo, né? Volta tudo. É muita diferença. O metabolismo acelerado, a imunidade alta, seguidamente, treinando com uma alta intensidade ou intensidade moderada para muitos, acontece isso. E tem aquele outro público que é do rendimento também, que quer mais rendimento dos esportes, e tem o público que, já vou falar dos dois juntos, porque em relação à intensidade, público que também quer estética, que a estética acaba sendo consequência de todos os benefícios, né? Se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício, vai ter estética, mas tem que se preocupar bastante com a saúde mental também, né? E porque sem isso a pessoa não consegue se regrar para fazer tudo. E aí tá o trabalho do psicólogo também, que dentro da Uhum. academia consegue fazer tudo isso. A gente motiva, a gente chama o aluno para vir, mas tem aquela limitação. A gente não pode também interferir e não tem esse potencial para interferir na rotina do que ele faz e ir mais a fundo como o psicólogo vai, né? E aí tá aí Uhum. o trabalho em conjunto que a gente deve fazer e com o nutricionista também, que são só Interdisciplinar, né? e em relação ao pessoal Perfeito. voltar, vou contar uma história que aconteceu comigo também, que eu dei uma Uhum. parada de quase um mês, foi uma semana assim totalmente parado no início da quarentena ali, depois eu comecei a fazer os vídeos, conteúdo de aulas online, e eu me senti assim, dá uma sensação de impotência, né? Porque acostumado a fazer aqueles exercícios geralmente fáceis e acaba se tornando limitado naquilo ali. Então, parece que o corpo não está preparado para nada assim. E aí, no dia a dia, o cansaço também, desmotivação. Então, no momento que tem uma carga alta de treino e a pessoa está suportando e está tendo continuidade com aquilo ali e não está tendo tanto desgaste com uma carga alta de treino, toda a parte fisiológica já está lá em cima também, já está melhorando tudo.
parte fisiológica, imunidade, não é só o físico, né? O mental também, porque aí a pessoa já eleva a autoestima, eu posso tudo, dá uma sensação de poder fazer tudo, e do contrário, quando não se está fazendo exercício, cai tudo, todas as capacidades físicas, então dá uma sensação de cansaço, de baixa tudo, né? Em vez de estar elevado a autoestima, a pessoa pensa que dá uma queda nas possibilidades, parece que tudo é impossível. Então essa volta é bem difícil, depois de 3 meses, o pessoal voltando, aí é como se começasse do zero, mas a vantagem e quem já fez anos de academia, quando volta é mais rápida, essa volta é mais rápida, mas tem que reaprender algumas coisas. E cuidar das limitações também, porque não adianta pensar que vai voltar quase como estava, em uma semana vai ter o retorno e vai trabalhar com a intensidade que estava antes, que parou, e não adianta, tem que esperar, saber esperar o primeiro mês para adaptação, e tem pessoas que conseguem bem rápido, mas essa é a vantagem de treinar mais tempo, né? Uhum. Sim, bem legal. E, Não Franklin, sei se deixa eu eu te te perguntar, respondi, hã? não sei se eu cheguei a te responder essa questão da Não? volta. Sim, ótimo. E que eu quero trazer assim, tu tocou em 3 pontos, como a gente falou todo o tempo, né? Tanto o trabalho interdisciplinar, então são vários profissionais, várias frentes atuando, né, de maneira junto, assim como são várias funções. Então tu trouxe ali a questão de se alimentar bem, dormir bem e mais exercício, tudo mais, e todos vão colaborar também para essa questão da saúde, tanto a prevenção, a sua saúde, saúde mental. E aí eu queria te perguntar, aqui chegou a pergunta ali da Maria Tereza, né, minha professora amada, diz assim, a questão em relação ao sono, nós sabemos que é muito comum, muito mais comum do que se imagina, pessoas que têm problemas com a questão do ronco, né? E a gente sabe o quanto está ligado com a questão da respiração. E a pergunta dela é assim, atividades, né? Exercícios da respiração, eles podem auxiliar na questão de pessoas que estão passando ou que têm esse problema com a questão do ronco durante o sono? Podem auxiliar, eu não posso dizer a causa, mas está relacionado também a outros fatores, mas a respiração pode auxiliar sim, porque com o trabalho da respiração, tendo uma expansão maior do tórax, expansão pulmonar, geralmente quem ronca tem a respiração curta já, então já tem que trabalhar essa questão, tem que ter muito cuidado. Então, se tiver Uhum, algum problema respiratório, vai trazer mais complicações do que uma pessoa que já tem, por exemplo, 6 centímetros de expansão do tórax. Porque tem como fazer uma medida de circunferência, quando a pessoa solta todo o ar, faz a medida do tórax, quando expande, tem pessoas que têm diferença de 6 centímetros, 8 centímetros, dá uma grande diferença. Tem pessoas que têm 2 centímetros, então compara 8 centímetros com 2, está muito curta a respiração. E isso envolve a flexibilidade da musculatura também, que envolve o tórax. Tanto a expansão pulmonar como a musculatura que envolve o tórax. uhum. E aí, em questão de atividades, as atividades daí mesmo, os exercícios, né? Eles também colaboram para esse processo? Auxiliariam nessas questões quem já tem dificuldade com o rum? Em relação à atividade, principalmente aeróbica, que vai exigir mais da respiração. Então, intensificando a atividade aeróbica, quando eu falo intensificando, não é sair correndo, tem que ter esse cuidado também. Aí está aí a importância do profissional também, para saber qual é a limitação do aluno, para saber o quanto pode intensificar e quando também, tem que dar o tempo de descanso certo entre as atividades. Mas o exercício aeróbico ajuda bastante, que seria caminhada ou corrida, bicicleta, os aparelhos que tem na academia Uhum, ali também, pular corda. Então, são os exercícios que são constantes, contínuos, não necessariamente uhum, sempre na mesma intensidade, mas exercícios que são feitos por bastante tempo, 5, 10 uhum. minutos.
15, o que conseguir. E ir aumentando o tempo ou ir aumentando a intensidade, vai melhorar a questão respiratória. E isso vai Uhum. gerar maior expansão do tórax pulmonar. Ótimo, muito, muito bom. E assim, agora falando um pouquinho, olha ali, ela está colocando ali a questão que é perceptível a respiração curta, né, em pessoas que sofrem desses problemas, né. Então tá Sim, aí a resposta, né, essa questão de poder exercitar bastante exercícios mais aeróbicos, né, que vão puxar mais pela respiração, é isso? isso. Uhum. Outros não trabalham também, outros exercícios também, exercícios contra a resistência, que são a musculação ou treino funcional, também vão trabalhar a questão respiratória, a questão aeróbica, mas caminhada, bicicleta, trabalha muito mais rápido, tem a possibilidade de melhorar mais rápido essa questão respiratória. Uhum. Bem interessante. E como a gente entrou nessa parte do sono, um fato que ocorreu, né? Sabe que quanto mais a gente gasta, a gente exercita muito, gasta muita energia ao longo do dia, isso também colabora para a questão da hora do nosso sono, né? Então, para a hora de Isso. dormir, para a hora do descanso. Então, pegando essa linha de pensamento das pessoas, né, tanto em geral os que utilizavam algum exercício físico na sua rotina, né? No momento em que isso foi cortado, a gente precisou ficar ali em confinamento, né? O quanto isso também trouxe acarretou algumas disfunções nesses, como tu falou, nesse mês aí, pelo menos que foi necessário ficar tudo totalmente fechado, totalmente parado, né? E daí, vamos dizer assim, a gente espera que não ocorra, né? Mas pessoas que ainda não retomaram, talvez suas atividades de trabalho, ainda estão podendo permanecer bem em isolamento, essa questão toda. O que tu traria assim de orientação, de sugestão para o pessoal que não retomou ainda seus exercícios físicos, atividades, para poder, de alguma maneira, também estar gastando essa energia ao longo do dia, porque a gente sabe que isso também vai contribuir para a questão da hora do sono e o quanto o sono é extremamente importante, né? Não sei se tu tem algumas sugestões para dar para esse pessoal que ainda não retomou, né? Ou que mantinha uma rotina e parou, ainda não voltou, ou até mesmo esses que não mantinham algum exercício físico, mas tinham uma rotina de sair, né? De talvez se deslocar para o seu serviço, enfim, mas também nesse momento está sem nenhuma atividade, tá em casa. As dicas que eu dou assim, muita gente fez isso também, né? Me relataram. Usar o espaço que tem em casa. Se tiver escada, como diz um professor, dá graças a Deus que tem escada, porque aí tu pode subir e descer várias vezes. É um grande exercício. E usar o Uhum, espaço que tem em casa, caminhar no pátio, em casa, onde puder. E ter sempre cuidado e respeitar, não agredir o corpo, respeitar o corpo, porque cada um tem um limite. E respeitar a exigência, a intensidade, não querer exigir mais do que se pode, ter esses cuidados. Trabalhar a respiração também, tentar expandir mais, respirar mais fundo, tentar soltar mais o ar, fazer meditações também. Não, meditações são parar um tempo para pensar na vida, para uhum. isso é mais da área psicológica, mas eu posso dar uma dica aqui, né? Não estou entrando mais, a gente Claro. precisa, todo mundo precisa de um tempo para parar, né? E refletir, são reflexões. E relaxar um pouco a musculatura. Fazer alongamentos também, para relaxar bem a Uhum. musculatura, tá certo? Então, usar o espaço que tem em casa, fazer caminhadas. E também tem a possibilidade de fazer aulas online. Hoje em dia se disponibiliza, vários profissionais disponibilizando aulas online. Nós temos na academia mesmo, aulas online. E teve pessoal que continuou fazendo aí durante essa parada aí, continuaram fazendo aulas online. E aí vários na mesma aula ali, no mesmo horário. Aí ficou bem legal assim, de fazer as aulas. Uhum.
Sim, bem lembrado essa questão da atividade online, né? Mas eu vou aproveitar o teu gancho da questão ali, então a gente, ó, de volta à situação da respiração. Então, o quanto é importante e o quanto ela passa percebida, né? O quanto ela acaba passando, a gente acaba que entra nesse processo e quando a gente vai se dar de conta, bom, quando a gente vai parar para fazer um exercício de respiração, a gente vê o quanto a gente respira totalmente de forma não saudável, né? Então é extremamente importante, reforço sim a questão pessoal que traz muito essa questão de ansiedade, né? Períodos mais ansiosos, pessoas que já são da sua personalidade, porque a questão da ansiedade, ela acabou por um tempo ficou muito do senso comum, poderia dizer assim, né? Todo mundo falava sobre ansiedade, todo mundo nós tínhamos muitos rótulos aí de quem estava ansioso, só que de uma forma muito do senso comum. Então é diferente. Uma porção de ansiedade todos nós temos, como a gente tem de diversos, né? Tanto de emoções, sentimentos, sensações. Mas tem pessoas que elas têm essa questão da ansiedade num grau muito mais elevado, né? E aí nós também temos os transtornos de ansiedade, que são diversos. Então, o quanto a respiração pode parecer algo comum, mas é extremamente essencial para fazer esses exercícios, né? Tanto quando está fazendo atividade física, quanto está em casa. E aí tu trouxe a questão das meditações, né? Tanto a meditação, né? A gente também tem o mindfulness, mas aí são questões mais específicas, né? Mas um momento de relaxamento, acho que poderia trazer também a questão do relaxamento. A gente tem diversas formas de estar fazendo esse processo, né? Tem vezes as pessoas trazem que a questão na hora do sono, dificuldade na hora de dormir. Então, quanto tu pode estar adaptando, né, momentos de relaxamento ou de meditação propriamente dito para esse processo de entrar no sono. Ainda hoje de manhã eu conversava bem sobre essa questão, assim. E no momento em que eu falei foi interessante porque às vezes a gente fala sobre meditação e as pessoas já imaginam aquela cena do yoga, né? Da yoga, né? Que tem que É, estar que lá tem que naquela especificar, posição. né? Tem vários modelos de meditação. Mas o que eu quis dizer Isso. era mais tirar um tempo para si, uns 5 minutos, Uhum. um tempo para si, para soltar tudo também, porque a tendência a ficar em casa é usar tudo que é aparelho eletrônico ali, mas não descansa, não fortalece a mente, né? Então é nesse sentido. Uhum. Não, ótimo. E aí, só trazendo um pouquinho disso, que aí às vezes parece que a gente falando nisso, a pessoa já idealiza essa, mas não, tem diversas formas de estar fazendo esses momentos de relaxamento, de meditação, e junto com o exercício da respiração, né? E o quanto é essa questão da atenção plena. No momento em que eu tô ali, eu aconselho geralmente o pessoal que pode colocar lá uma musiquinha, né? Claro, cada um vai colocar de acordo com o seu gosto, mas a música com fundo de água, né, da natureza, elas auxiliam a gente a entrar nesse processo de relaxamento. Pode ser deitado, né, num estado mais quem quer fazer deitado, pode ser sentado numa posição confortável. Então tem diversas formas de estar fazendo. E como tu falou, pode ser 5 minutos, mas é importante. E aí a questão de concentrar na sua respiração. Então tem exercícios super simples, por exemplo, encontra uma posição confortável, bota ali aquela música, aquele som agradável, fica num local, né? Também não vai tentar meditar ou fazer um exercício de relaxamento no meio de muita gente, um tumulto, com a TV ligada. Então, assim, tem que também organizar esse ambiente, né? Então, preparou o espaço, coloca, e faz um exercício daqui a pouco de respiração, né? Inspirar alguns 3, contando até 3, segura a respiração, solta. E aí, o que acontece? Às vezes, o pessoal que tem mais dificuldade com essa questão da ansiedade tem muita dificuldade em fazer esse momento, né? Mas aí que tá, a gente iniciar. Bom, daqui a pouco, hoje eu não consigo 5 minutos. Talvez 5 minutos vai ser difícil para algumas pessoas, mas tenta. Começa, daqui a pouco vai ser um, né? No outro dia vai tentando de novo. Porque isso é a prática, é esse exercício, o quanto ele é benéfico, né? Para diversas questões e em volta totalmente da saúde aqui como um todo, né? Só Uhum. complementar a E questão da respiração, os recordistas ali da aula de Pilates, eles chegam alguns alunos a 40 segundos uma respiração, então o fato de inspirar o máximo, uns 20 segundos de inspiração e mais 20 de expiração. Então a gente controla esse tempo de respiração, que é um teste também nas aulas para saber como é que está a respiração.
Tem pessoas que chegam a esse tempo de 40 segundos. Então, é uma grande diferença pessoas que estão iniciando 10 segundos para as pessoas que já têm mais tempo de atividade de 40 segundos. É uma grande Uhum, diferença. sim. Aham. Bom, a gente já comentou um pouquinho dessa questão do pessoal que parou as atividades e agora, né, tá para retornar, os que já retornaram aos poucos. E eu te pergunto assim, aquelas pessoas que a gente sabe que tem um pessoal bastante resistente a essa questão da atividade. Tem pessoas que às vezes elas só vão procurar quando for assim algo extremamente obrigatório. Olha, ou tu vai fazer a atividade ou tu vai ter que daqui a pouco, né, ser submetido a alguma medicação, enfim. Né? Como é que o que tu traria assim para o pessoal que está daqui a pouco lá com uma ideia sobre, será que eu começo? Por onde eu começo? Para o pessoal que quer assim se encontrar, por exemplo, será para que área que eu vou? Será que eu vou para musculação? Será que eu vou fazer alguma questão aeróbica? Tem alguma maneira assim de orientar o pessoal para como se encontrar assim, por onde começar? Quem está com essa ideia assim de iniciar, talvez alguém que nunca começou ainda uma atividade? Bom, assim, o que eu indico é começar pelo que gosta, fazer o que gosta. Não queira forçar, se já está com dificuldade de iniciar os exercícios, forçar uma atividade que não gosta, só se for uma coisa nova que queira experimentar também, aí não tem problema, mas não tenha a ideia de que vai ser insuportável, que vai ser massacrante, porque tudo tem sua adaptação, tudo tem seu nível ideal também. Então é buscar um local que goste do ambiente, vai e verifica que vai dar tudo certo. E não pensa que aquilo ali, aquele ambiente, chegar ali na academia e pensar, não, isso daqui não é para mim. Pode ser, por que não? Por que não pode ser para ti? Então, tem pessoas assim que me relatam, né? Ah, eu tinha que começar a fazer atividade para não chegar mal na academia. Não, mas tu não precisa. Na academia tu pode aprender tudo. Tu não precisa chegar bem na academia. Tu vai aprender tudo na academia, tu vai ter a intensidade certa, tu vai ter um atalho também em relação a tu fazer sozinho, para não até para não se prejudicar, porque imagina se lesiona fazendo sozinho e exagera e depois vai ter que ficar um tempo parado, é, aí vai reduzir tudo, perder aquelas capacidades físicas para retornar depois e fazer ainda uma recuperação. Então, ter esse cuidado. E tem outro fator também de não dar a intensidade certa e ficar limitado sempre na mesma intensidade, não produzindo benefícios. Também tem essa questão. Um exemplo, pessoas que caminham na rua que fazem sempre o mesmo tempo, sempre a mesma intensidade. Estão se mantendo, claro, se é um esforço bom para eles, tudo bem. Mas quando é um esforço muito leve, que não está provocando mudanças, aí está se mantendo. É melhor do que não fazer, né? Já vai melhorar, ter uma melhor Uhum. questão mental, questão física, fisiológica. Mas o melhor seria intensificar. Então, não ter essa mentalidade de que botar empecilhos também, mas pensar que pode ser para ti aquela atividade e começar pelo que gosta, fazer o que gosta. Até vou falar aqui também de outro público, um terceiro público que eu não citei aqui, que é o pessoal que se sente bem na academia e que não gosta de forçar muito, mas vai ali para socializar e acha que o seu nível de atividade física tá bom. Também está produzindo mudanças, né? A gente tenta também intensificar os exercícios, muitas vezes não aceitam, né? Mas a gente tenta, com todo respeito, a gente vai ali, tenta intensificar, vai no limite da pessoa e tem esse outro público também. Esse público gosta de estar ali, de socializar e se sente bem porque se acostumou com o ambiente da academia, com os professores, com os colegas, que é diferente dos outros públicos do rendimento e do público que está obrigado pelo médico ali ou porque sofre de dores e para não piorar as Uhum. dores. São três públicos diferentes aí que foram citados. Ótimo. E tu trouxe agora a questão da sociabilidade, né? Então, É, mais um benefício associado a essa questão, né? Claro, aí a gente falando mais específico de estar dentro de uma academia, né?
Claro, e aí também, né, na época a gente ainda podia, né, vamos dizer assim, né, a gente está num momento diferente, mas bem como tu colocasse assim, quando ainda tudo tranquilo, que a gente espera que em breve, dentro de todo o possível, possa ir retomando também o quanto é essa questão social. E ali eu me recordo de bastante pessoas, assim, alguns até de mais idade, o quanto para eles era benéfico, tanto a questão dos exercícios, mas por essa parte social, né? De estar ali, de trocar uma ideia, porque tu não tá ali só fazendo o exercício, né? Daqui a pouco é uma amizade que tu foi construindo ali naquele espaço, então são vários benefícios que vêm juntos ali naquele momento em que tu está na atividade física. Acho que isso é bem interessante. E acho que também nesse período, e até acho que vou te perguntar assim, como é que tu está fazendo com esse público, vamos dizer assim, mais pessoal mais idoso, né, que ia bastante, que tinha muito isso, assim, de fazer os exercícios, né, gostava dessa parte social, e que talvez nesse momento eles ainda não vão conseguir, não vão poder retomar. Vocês estão com alguma ação, assim, em relação a eles? Eu sei que tu está com atividade online, né? Mas queria que tu compartilhasse um pouquinho como é que está sendo para esse público que fazia, que tinha uma assiduidade, mas que bom, que nesse momento ainda não está podendo, está retomando. A gente está insistindo muito na questão online e tentando estar sempre em contato também com eles. O ideal seria fazer online, mas as aulas online, o pessoal tem mais dificuldade também de aderir, né? Ainda mais o pessoal mais idoso Sim. que não está acostumado. Tem uns que estão acostumados com a tecnologia, outros não e não querem usar a tecnologia. Então é mais em contato e dando dicas, né, para não deixar cair também o rendimento deles, para não deixar cair a imunidade, para fazer alguma atividade em casa e aguardando a volta deles. Uhum. Sim. A gente está. Para complementar, assim, aquela questão do pessoal, desculpa interromper, mas Capaz? eu lembrei aqui, o pessoal que quer voltar à academia, mas coloca empecilhos e que não voltou ainda, né, mas pretende voltar. Imagina ter mais uma autoestima mais elevada com os exercícios, né, em função dos exercícios. Quero que imagine também não sentir dores, eliminar as dores ou reduzir as dores, quem sente dor, que provavelmente sente quem trabalha muito tempo parado. Então, no trabalho, ter um melhor rendimento no trabalho, tanto da parte de raciocínio, não cansar tanto no trabalho, por questões de mentais, assim, por estresse, suportar mais as situações estressantes pelo exercício, função do exercício, né? De melhorar suas capacidades físicas. E não sentir dor de ficar muito tempo parado, muito tempo sentado ou muito tempo em pé no trabalho. Tudo isso diminui com os exercícios. E eleva a autoestima e acaba dando mais motivação e traz mais possibilidades, dá uma sensação de que tudo é possível ficar mais tempo trabalhando, é possível fazer mais coisas, melhorar a situação financeira, porque vai melhorar o rendimento do trabalho, eu vou ficar melhor no trabalho, melhor situado no trabalho também. Então, dentro dessas questões de não ficar doente também, imagina a pessoa que faz bastante tempo exercício e não fica doente, ficar um ano sem pegar uma gripe forte. Então, isso traz uma consciência, assim, de que está trazendo mais possibilidade. Parece que eu posso tudo, né? Vai melhorando as possibilidades. Comparar quando não fazia exercício, uma pessoa quando não fazia, que ficava doente, que sentia dores por ficar muito tempo sentado. Eu senti isso nessa parada que eu tive. Ficava muito tempo trabalhando no computador, muito tempo que eu digo, ficava 2 horas, não era nem mais que isso. E Uhum. um tempo que era barbada para mim antes. E tudo isso eu tive que recuperar, né, nessa constância. E eu levei uns 2 meses para me sentir bem, começar a intensificar o exercício de novo. Então, tem essa questão, é uma grande diferença, é brutal, assim, de quem está parado em relação a começar. E no primeiro mês da adaptação, é uma grande diferença em relação a estar parado.
Não precisa ter um nível alto de atividade física para ter todos esses benefícios. No momento que começa, e tem pessoas que em um mês que dá, principalmente quem tem alguma doença crônica, já começa a regular a glicose, já começa a frequência cardíaca não fica tão acelerada também, já regula tudo, regula a questão hormonal. E tem o cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Quando a gente está estressado, eleva o cortisol, e tem hormônios que são opostos, então baixa vários hormônios que acaba nos deixando muito para baixo, dá essa compensação, né? E o exercício Perfeito. melhora tudo isso. Acho que é interessante tu estar trazendo isso, porque por vezes o pessoal, claro, compreende assim a importância da atividade, enfim, né, tá tendo uma proximidade, né, com o tema, mas quando a gente entra bem nessa questão hormonal, né, bem fisiológica, acho que parece que dá pelo menos eu observo isso, quando a gente começa a falar para eles sobre essa questão que tem os hormônios, tudo mais, essa interação, eles começam, nossa, a ter um olhar diferente, entendeu? Olha o quanto é benéfico, porque a gente sabe os benefícios ao final de uma atividade, por vezes tu tá com dificuldade na hora de iniciar, né? E aí eu posso até usar um exemplo, vou até meu mesmo, né? Às vezes eu tava com dificuldade para ir, agora eu tô há algum tempo parada, né, Franklin, mas tô retomando em breve. Mas às vezes a gente tá com uma dificuldade para iniciar, às vezes para ir num dia específico, mas o quanto depois que tu tá lá, tu inicia essa atividade, né, o quanto no final é prazeroso após Depois esse passou. término do exercício. Não sei se tu quer comentar mais alguns dos hormônios que eles funcionam nessa parte, assim, para essa parte mais benéfica, né? Falou do É, eu tinha, cortisol. eu tinha separado aqui para comentar, só me dá uma licença aqui. Uhum. Um esqueminha aqui. Em relação ao trabalho, a produtividade, né, que eu acabei falando ali, e o aproveitamento no lazer, né, que eu tinha esquecido. Então, quem é mais ativo, para ter também esse aproveitamento melhor nas viagens, no lazer, porque imagina tu fazer uma viagem, aí tu vai lá na escada do Caracol, por exemplo, não consegue descer e subir a escada, e aí não vai ter aquele aproveitamento, nem pensa em descer. Aí imagina a dificuldade. Se vai passear, vai fazer compras, em meia hora cansou. Poderia ter aproveitado 2 horas de passeio, de compras, mas em meia hora cansou, teve que parar. Então, tudo isso, né, que poderia ser aproveitado. Outra questão que a gente falou da ansiedade, tem a questão da depressão também, que quando a tendência é ficar nessa depressão. Nesses 3 públicos que eu falei, tem essa tendência, porque imagina a pessoa que eliminou as dores, ter que parar as atividades, e essas dores voltam, ou essa correção postural que teve volta, começa a voltar os desvios posturais, começa a enfraquecer a coluna, e a pessoa que tem alto rendimento começar a sentir dores também, dores nas costas, porque ela parou os exercícios, ela vai fazer uma atividade que ela pensa que tem força, vai pegar uma sacola mais ou menos pesada do chão, uma sacola de supermercado, sente Sim. alguma dorzinha, alguma dificuldade, opa, tá mais pesado que antes, mas antes era fácil para mim. Então dá essa sensação de estar menos capaz, né? Então a tendência é entrar em depressão também. E no público que socializa bastante também, porque esse público também melhorou suas capacidades físicas mesmo não querendo intensificar mais do que aquele limite ali. Quando para também perde. Então Uhum. todos os públicos sofrem. E em É, relação tem bem. muitos casos de dores nos joelhos e coluna também, que com os exercícios começa a movimentar as articulações já melhora. Com fortalecimento também melhora bastante, e essa parada acaba trazendo tudo de volta. E faz falta, Uhum. acaba fazendo falta. Tem pessoas que não gostam,
não gosto de fazer exercício, aí tem os benefícios e depois acabam sentindo falta quando param. E aí tem muita gente que relata, eu tava para voltar porque eu não aguentava mais, eu sentia mais dificuldade de fazer tudo, de caminhar para o trabalho, e tem essas questões muito. Uhum. Tu vai falando aí, eu vou me lembrando de várias outras, assim, outros pontos que eu gostaria de estar abordando. Claro, não vai ser possível, mas é interessante que o quanto todo o tempo a gente foi fortalecendo o quanto é benéfico e é importante a questão de estar se movimentando, de estar buscando uma atividade, né? E aí eu acho que mais ou menos para a gente ir finalizando, assim, falasse um pouquinho das expectativas, né? Eu observo, assim, que tem pessoas que elas querem, e é onde é que entra muito uma dificuldade de estar começando, dar esse primeiro passo, né? Tão temido em busca de uma atividade, de uma academia, porque elas colocam as expectativas, elas estão muito altas, vamos dizer. A gente teria as expectativas reais e aquelas que estão um pouco bem distantes, né? Que nem os objetivos. A gente tem objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, vamos dizer como se fossem essas expectativas, se fossem esses objetivos. Então, expectativas a curto, médio e longo prazo. Então, tem pessoas que às vezes elas olham só para essas expectativas que eu quero, esses resultados que eu vou ter, dependendo do meu desempenho, da minha dedicação, mas que elas vão vir a longo prazo. Tem alguns resultados que eles vão vir, como tu falou, às vezes no primeiro mês tu vai começar, vai ser mais difícil, mas já vai ter vários benefícios. Mas tem outros benefícios que eu vou ter, que eu vou precisar estar no processo para mim chegar até eles. E eu observo muito isso, as pessoas colocando entre esse espaço na minha realidade, na minha expectativa a longo prazo, muitos empecilhos. E esse monte de empecilho acaba que travando aquela pessoa, porque aí, bom, eu vou começar lá na academia, mas só quando eu já tiver com fôlego bom, quando eu estiver caminhando, quando eu estiver correndo, então tu vai colocando vários empecilhos. Mas eu acho que é interessante a gente estar trazendo assim, ó, como tu disse, o exercício, o que que uma pessoa mais gosta de fazer? O que que daria? Tá, dentro do que eu gosto, o que que é possível para mim? Né? Porque a gente sabe que entra a condição financeira, entra a questão de disponibilidade de horário. Então, o que que eu gosto dentro disso? O que que é possível para mim fazer? Bom, a partir disso, o que que eu vou fazer? Eu vou permanecer ou eu vou me movimentar para algo, né? E aí tu falou da questão das atividades online, que eu acho que é bem bacana para quem ainda tá, por algum motivo não tem como, né? Ou tá mantendo ainda a sua questão de isolamento. E tem um vídeo que eu acho que o pessoal conhece, que é muito bacana, que é um videozinho que mostra ali, fala várias coisas da pandemia, e num deles diz que, faça exercício físico, mas não sem um acompanhamento, né? Aí a pessoa vai fazer o... e aí para, né? Então, acho que tu já trouxe essa resposta, a questão do online. Então, quem tinha suas academias, suas atividades, pode, né? É uma maneira de colaborar, seguir colaborando para si com o local onde você, né, realizava a sua atividade de maneira online. E, Franklin, só uma pergunta que eu queria te fazer. Tem pessoas que estão utilizando essas atividades online, porque a gente sabe que tem muitos que estão disponibilizando de forma gratuita. E eu queria que tu colocasse só um ponto, assim, do quanto tem que ter um cuidado, né, com essas. Porque aí tá, quem está buscando ser profissional, está mantendo sua atividade online, quem ainda não voltou para as suas academias. Bom, mas e essas pessoas que às vezes estão usando esses profissionais de forma gratuita que está disponível na rede? Qual o cuidado que elas têm que ter para saber se aquele profissional, né? Porque daqui a pouco, enfim, é necessário ter um cuidado. O que que tu nos diz em relação a isso? Tem que ter grande cuidado, porque o online não se tem aquela questão de perceber no presencial, se percebe muito com muito mais facilidade o que está acontecendo com o aluno. E online não tem tanto essa percepção. Tem vários fatores que interferem nisso, né? Tanto a velocidade da internet ali, aí falha, e não é a mesma. É que eu estou falando, não é no mesmo tempo que eu estou recebendo também o vídeo e o áudio. Então, Uhum, várias falhas na comunicação ali. E as aulas online têm que ser muito mais explicadas, assim, tem que ser bem explicativas e reforçar a explicação também. E o melhor é ser feita uma avaliação. Online tem como fazer avaliações, testes também, corrigindo o uhum, movimento.
avaliações físicas, assim, de movimentos, eu quero dizer, né? Não quero entrar na questão de medidas, porque as medidas servem Uhum, mais para saber qual é o estado físico inicial para medir depois, para saber qual é o resultado. Então, o mais importante é saber quais são as limitações do aluno e saber o histórico que ele tem de atividade física, saber se passou muito tempo sendo sedentário ou se já fez alguma atividade, o que tem facilidade. É saber o máximo do aluno e ter a percepção dele do esforço, o mais importante também. Saber as limitações e ter a percepção do esforço. Tem muitos alunos com limitações articulares. No primeiro movimento ali que vai fazer, a gente percebe as dificuldades que tem. Então, tem testes que dá para serem feitos. E não sei se já uhum, fui aqui também, falando da questão do pessoal que vai voltar para a atividade, que bota empecilhos, que a gente tem escolhas, né? Em todos os momentos a gente tem escolhas. Eu posso fazer a minha tarefa e eu posso não fazer. O que que me impede de fazer as minhas tarefas, as minhas responsabilidades? Então, colocar isso para academia também. O que que me impede de ir para academia? Eu tenho a escolha de ir e de não ir. O que que está me impedindo de ir? O que está me impedindo de escolher entre dois alimentos também? Eu sei que um alimento vai me fazer mal, eu tenho a ideia, já estou com a consciência pesada antes de comer aquele alimento e eu tenho a opção de comer outro. Por que que eu vou encomendar um lanche se eu já tenho comida pronta em casa? Esses exemplos assim, né? E o que que me impede de ir para academia? Então, o negócio é dar o pontapé inicial e tem que ter tenta transpor essa motivação, tenta trazer essa motivação de dentro para iniciar. Tenta ser otimista que vai dar tudo certo. uhum. Ótimo, e acho que colaborando, vou só retomar essa questão assim, de que como é que está a sua expectativa em relação a esse retorno, né? Então, bom, eu quero começar, mas eu já quero começar para estar que nem, não sei, pensar em alguém, uma musa, um rapaz fitness. Bom, mas tem que ter um começo. Então, onde é que estão as tuas expectativas? Elas estão num objetivo que pode ser brevemente alcançado, por exemplo, benefícios no sono, benefícios daqui a pouco quem tem problemas, como tu disse, nas articulações e tal, e que vão ser benefícios que logo a pessoa já vai começar a sentir, e é muito claro, quem já passou por esse processo de iniciar a atividade, observa o sono, logo também daqui a pouco já está querendo mais cuidar da sua alimentação, quem não cuidava, então já vai tendo esses benefícios, retornos fisicamente, né? Mas então acho que esse alerta, assim, de cuidar, onde é que está a sua expectativa? Porque elas daqui a pouco vão ter essas longas, mas bom, mas tem umas que vão ser longas, então o que que eu tenho para, o que que é possível para agora? Então vamos e começar. E eu acho que tu disse logo no início, né? A pessoa ela vai ter diversos benefícios. Daqui a pouco a questão do físico, do corpo, ela vai vir como uma consequência. Mas o quanto a atividade ela é importante para a saúde como um todo, né? Então, eu acho que foi muito interessante, assim, a gente já estourou aqui o tempo, mas eu acho que valeu muito, foi bem esclarecedor, eu gostei, o pessoal também curtiu, ficou junto. E, claro, fico com outros, quem sabe em outro momento a gente volta com alguns tópicos, mas assim, acho que durante todo o percurso a gente colaborou que sim, é muito benéfico e que sim, é importante iniciar essa atividade que com objetivos reais e possíveis para o momento, né? E os outros eles vão vir também, mas vamos iniciar por objetivos que são reais e que são possíveis logo de início, assim, né? Não sei se tu quer já fechar então teu recadinho. Tem a psicóloga para auxiliar também, né? Se tem alguma coisa que está impedindo a pessoa de começar a atividade. Aí também Uhum, tem pessoas que têm importante mais também. dificuldade para se regrar, porque tem uma rotina muito difícil, né? Uhum, Então, tem algumas coisas, tipo alimentação que não é a mais saudável, se torna mais fácil de seguir em função da rotina, de uma rotina mais pesada. Então, a pessoa vai atrás das facilidades e não dá tempo de fazer atividade física também. Então, uhum, tem pessoas que não conseguem se regrar que precisam. Acho que todo mundo precisa ter a ajuda de um psicólogo. E assim como fazer exercício também, assim como seguir uma nutrição adequada com a nutricionista. Então, acredito que todas as pessoas precisam
desse auxílio dessas 3 áreas para melhorar a sua saúde. Uhum. Bacana. Ótimo, esse é essencial, assim, com certeza. Realmente tem situações em que é necessário buscar um pouquinho mais por que está tendo essa maior dificuldade, enfim, porque são vários fatores associados, né? Lembrando que a gente não é caixinha separada, é um todo, né? Um todo bem complexo, às vezes, né? E aqui eu acho que também a prof colocou que ela gostou de saber da atividade online. Eu acho que é bem interessante saber que está tendo essas atividades online, ó, vai fazer contato contigo, Franco. Faça, Bom, né? aguardo. Eu vou aqui eu falar do Franklin porque é quem eu conheço, é um trabalho que eu acompanho e que eu gosto bastante, assim, porque um ponto que tu falou ao longo foi a questão da segurança. E isso sempre falo pro pessoal o quanto é importante tu te sentir seguro e tu ter confiança no profissional que tu procura. Então, tanto um terapeuta, né, como um profissional de diversas áreas, e aí colocando como vocês ali o quanto é importante tu ter confiança naquele profissional que vai estar contigo, porque afinal é quem vai estar te acompanhando. Então eu acho que isso é um fator essencial. É para a gente poder estar conversando, porque vocês conversam muito, não é só uma atividade, é todo um conjunto, são instruções, é muito. Então, assim, tu precisa estar num local onde tu te sinta bem, que tu tenha confiança naqueles profissionais, né? Isso eu falo por mim e acredito que é extremamente importante. Então fica aí a dica, a Academia do Franklin, né? Até a gente vou marcar ali a página dele, quem quiser aqui no Areal, no Domingos de Almeida. E é isso aí, é importante, vale muito a pena. E as atividades online, né, Franklin, só cuidar. Essas que estão assim na rede livre, sempre tem um cuidado de conferir, mas tenha tem as academias que mantêm suas atividades que dá para entrar em contato para ver como está fazendo com um profissional ali te acompanhando, né? Isso Te aí. agradeço, Franklin. Muito obrigada pela tua Obrigado. Boa noite. disponibilidade. Uma boa noite, obrigada, pessoal. E até a próxima. Boa noite. Tchauzinho. Aguardo vocês na academia. Isso aí. Tchauzinho.